Oi, gente fixe do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim reagir a um vídeo que foi super pedido aqui nos comentários. É do canal Super Explica, Sotaques do Brasil. Eu não sei o que é que me espera. Eu não conheço, nem de perto nem de longe, todas as regiões, todas as coisas do Brasil. O Brasil é gigantesco, tem imensos sotaques, tem imensas diferenças culturais. Eu espero aprender alguma coisa com este vídeo, porque a minha cultura deixa a desejar. Para quem não me conhece, eu sou Filipa Ferreira. Se gostas deste tipo de vídeos, subscreve já o canal, deixa o teu gosto. Podes deixar nos comentários links com os vídeos que queres que eu faça react aqui no canal. E não vamos demorar mais tempo, vamos para o vídeo. Você já se perguntou por que é que existem tantos sotaques no Brasil? O que não falta são variações da nossa língua portuguesa. E nesse vídeo a gente vai explicar a origem de algumas delas. Mas eu já adianto, não tem jeito certo ou errado de falar nessa história não. Dá uma olhada nessa palavra aqui do lado. Como é que você pronunciaria ela? Porta ou porta? E essa aqui? Você apostou sua grana no bolão ou no bolão? Pois é, se você mora em São Paulo ou no Mato Grosso, é bem provável que você fale um pouco diferente de quem mora no Rio, em Recife ou em Porto Alegre. Os sotaques surgiram por um motivo óbvio, porque povos de vários lugares diferentes formaram o Brasil ao longo de 5 séculos. Pode colocar aí na lista os imigrantes de Portugal, da Itália, da Alemanha, Holanda, Polônia, os escravizados de várias regiões da África e, claro, os índios que já viviam por aqui. Gente de tudo quanto é canto. O idioma português aqui no Brasil se transformou conforme esses povos se misturavam ou se isolavam na hora de ocupar um território. Foi o que aconteceu com o famoso R caipira. A história do R de porta começa no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Naquela época, havia mais de 1.200 idiomas indígenas, e é claro que a comunicação entre os dois lados foi complicada. Olha o que dizia uma carta de 1576, enviada a Portugal por Pero de Magalhães Gândavo, um historiador da época. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Não se acha nela F, nem L, nem R, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Nos séculos seguintes, padres e jesuítas catequizaram os índios, que foram forçados a aprender a língua de Portugal. Acontece que não era nada fácil para eles falar o R dos colonizadores. Foi dessa dificuldade que surgiu o R caipira, também chamado de R retroflexo, já que, nesse caso, a língua faz uma retroflexão, indo até o fundo da boca. Você já tinha reparado nisso? O cachorro foge porque a porta tá sempre aberta. Esse tipo de pronúncia 100% brasileira se espalhou pelo país graças aos bandeirantes paulistas, que levaram o jeito de falar para outros estados. Hoje, dá para ouvir esse R no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Ao longo dos anos, o R ganhou outras variações por aqui. Lugares que receberam imigração italiana, por exemplo, falam um R seco, com a língua atrás dos dentes, tipo em carro. Dá para ouvir. E qual é o que tem o sotaque mais parecido com o português de Portugal? Ninguém diz porta. Porta. É porta ou porta. Quem é que diz porta no Brasil? Ou seja, cada um ficou com o seu sotaque e ninguém ficou com o sotaque parecido com o de Portugal. Ok. Isso em algumas regiões do sul ou em bairros paulistanos como a Moca, o Brás ou o Bexiga, que possuem forte influência da Itália. Outro jeitinho famoso de falar o R é o do Rio de Janeiro. Ele surgiu quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Naquela época, o Rio tinha 23 mil habitantes. Quando Dom João VI desembarcou por lá, trouxe com ele uma comitiva de 15 mil pessoas. E não deu outra. Eles ajudaram a definir o sotaque carioca. E porta, no Rio, virou porta. E por que é que a corte falava desse jeito? É mais parecido. Não, também não tem muito a ver, não. Porque era moda imitar os franceses naquela época. A França, afinal de contas, era o centro cultural e intelectual do mundo. E como o R deles é mais forte, saindo lá do fundo da garganta, a corte portuguesa saía imitando esse jeito de falar. Em pouco tempo, a elite carioca adotou o costume, e aí a coisa pegou. Por falar em carioca, outro sotaque conhecido é o chiado do Rio, sabe? Esqueci. Ah, e não é que dizem que os portugueses chiam mais? E não é que eu comecei a ver e nós chiamos mesmo? Eu reparei que eu só falo e faço... Eu nunca tinha reparado nisso. Eu só reparei, eu não vou encontrar esse comentário nunca na vida, que eu já nem sei em que vídeo é que isso foi. Eu devia ter tirado print.
Ai, foi maravilhoso, foi um texto de um seguidor e ele escreveu da maneira que ele me ouve falar. E quando eu falei em casa sozinha, feita maluca da cabeça, porque eu fico a ler os vossos comentários, eu fiquei a ler aquele comentário e comecei a ler da maneira que ele me ouve e eu reparei que eu falo realmente assim. E quando vi a quantidade de X e S e não sei o quê, é que eu comecei a reparar que realmente eu chio. Eu não entendi esses comentários a dizer que português só chiava. Agora eu entendo, eu só chio mesmo. Que engraçado. E o isqueiro na esquina da escola. Assim como o R, o culpado pelo S Eu acho é que no Brasil usam mais o X e nós usamos mais o S. O isqueiro. Não, também temos um bocado com X. Não sei. com som de SH foram os portugueses, já que eles falavam com chiado desde sempre. Ele não só pegou no Brasil inteiro, porque em várias regiões mal se falava português. É o caso de São Paulo. Os próprios colonizadores ali falavam um dialeto derivado do Tupi-Guarani, que não tem o S chiado. Outra cidade cheia desse chiado é Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na balaia. É que a capital de Santa Não entendi nada. Vou ouvir de novo, eu não entendi nada. próprio, aliás. Mofas com a pomba na balaia. Gente, vocês não estão a perceber. Eu não entendi nada. Tipo, nada. Zero. Não percebi nada mesmo. Florianópolis. A ilha tem um sotaque próprio, aliás. Mofas com a pomba na balaia. É que a capital de Santa Catarina recebeu muitos imigrantes da ilha de Açores e da Ilha da Madeira. Outras cidades do Brasil também receberam portugueses dessas ilhas, como é o caso de Porto Alegre. Mas a capital gaúcha já era bastante populosa, com diversos povos ali, e o sotaque não pegou. Já Florianópolis tinha poucos habitantes, daí não teve jeito, a cidade ganhou um sotaque bem característico. Agora você provavelmente já ouviu essa frase aqui. Leite quente dá dor nos dentes. Pois é. Leite quente dá dor nos dentes. Não sei fazer isso. Ai, eu achei isto o máximo. Esse é o sotaque típico do Paraná. O estado virou um polo intenso de imigração a partir do século XIX. E essa maneira de falar dele está totalmente ligada a isso. É que o Paraná recebeu uma quantidade particularmente grande de imigrantes ucranianos e poloneses. E a falta de vogais nesses idiomas estimulou uma pronúncia mais pausada de letras como o E. Daí a dor no dente. Mas não é só no Paraná que vogais depois de T ou D recebem variações. Em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, a língua vai atrás dos dentes na hora de falar essas letras. Uma mudança sutil, mas que faz diferença. Hoje é dia de visitar a casa da minha tia, lá em Olinda. Outro grande contribuidor... Ai, como é que ele se chama? Ai, tem um youtuber, instagrammer, enfim, que ele fala assim. Será que ele é daí, desse sítio aí? Ai, como é que ele se chama? O Eric Neto, ele fala assim. Ai, que engraçado, eu acho muito fofo. Para os sotaques brasileiros é a cultura africana. Até o século XVII, mais de 800 mil escravos africanos vieram para o Brasil. E, sem dúvidas, isso deixou marcas no nosso português. Tirar o R do final de algumas palavras, como em calor, que vira calor, ou tirar vogais, como em cheiro, que vira cheiro, são coisas que aparecem com frequência em dialetos africanos. E como essas formas simplificam em muitos casos a maneira de falar, acabaram se popularizando no dia a dia em boa parte do território nacional. A diversidade do nosso português é... Tá, mas eu tenho uma pergunta. Agora se calhar eu vou ser super burra, mas está tudo bem. Respondam-me, toda a gente no Brasil escreve igual, certo? Apesar de terem diferentes pronúncias, é só a pronúncia que muda, as palavras não mudam, certo? Toda a gente escreve igual, só falam diferente, certo? Digam-me aí nos comentários que eu quero saber. enorme. E não tá só na maneira de falar, não. Existem inúmeras coisas que, dependendo da cidade onde você tá, recebem nomes diferentes. Como que você chama isso aqui? Semáforo, farol, sinaleira, luminoso? Aqui é semáforo, em todo Portugal. É que Portugal também é pequeno, então nós falamos todos igual. Realmente tem algumas diferenças no sotaque, mas é bem pouco. Nada que se compara a isto, isso é incrível. E esse bichinho aqui? Uns dizem libélula, mas dá pra chamar de cigarra, lavadeira, helicóptero, zigue-zague, cavalo do cão, cachimbal... Não dá pra ver tudo isso numa aula de português, muito menos num único vídeo. Mas todas essas variações da língua estão mais do que certas. Afinal, idiomas estão sempre evoluindo. E se as pessoas conseguem se comunicar, então tá valendo. Que outro assunto você quer ver aqui no Super Explica? Eu queria ver mais, eu queria um vídeo maior, eu achei incrível. Eu adorei. Eu, por acaso, eu não sei.
Houve aí partes que eu não percebi nada. Houve aí partes que eu realmente... Uma palavra. Eu não sei, eu só conheço o Brasil do que eu vejo nas novelas. Ai, não sei explicar, mas eu acho que acabo por consumir muito, principalmente youtubers e assim, acaba por ser tudo muito São Paulo e Rio. Tem algumas pessoas que é de Brasília, Curitiba. Ai, a Thay, que ficou muito conhecida, ela é do Maranhão, mas aí já tem um sotaque assim diferente, mas dá para perceber tudo o que ela diz. Mas, eu não sei, eu acho que é toda a gente assim um bocado. Acho que, não sei, posso estar enganada, se calhar só não são tão conhecidos, mas parece que é toda a gente um bocado mesmo local. Também tem o Whindersson, que é do Piauí. Eu não sei onde é que fica o Piauí, mas dá para perceber tudo o que ele diz. Eu não acho que ele tenha um sotaque super diferente. Não sei, eu não conhecia tantas diferenças assim, porque parece que aquilo que eu vejo no YouTube, eu consigo perceber tudo. Daí aqui neste vídeo eu não consegui perceber quase nada. Mas pronto, foi este o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até à próxima. Tchau!